Página 2, ponto C, autor Paulo. É importante quando você vai entender um livro de saber alguma coisa sobre a pessoa que escreveu um livro. Por exemplo, quando você recebe uma carta de uma pessoa que você conhece, o contexto da vida, sabendo a história da pessoa, ajuda a entender bastante sobre a razão que a pessoa pensa, como pensa. Eu reconheço que tem um monte de coisas que afetaram a minha vida, que coisas que aconteceram na minha vida que influenciaram meu ponto de vista. E eu sei que se pessoas soubessem as experiências que eu passei, essas pessoas teriam entendido melhor do que a razão que eu tomo minha posição. Então vamos examinar um pouco a vida de Paulo. Nós sabemos que ele nasceu em Tarso, e será uma cidade importante. Em Atos 9 e 11 falam, então o Senhor lhe ordenou, falando para Ananias, desponte e vai à rua chamada direita e na casa de Judas, porque procura por Saulo, apelido de Tarso, pois está orando. Então sabemos que ele era um homem que nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade próspera e um centro de pesquisa escolástico grego. Então houve 3 universidades lá. Então, com certeza, esse ambiente com muito estudo influenciou a habilidade de Paulo a analisar e pensar, e influenciou seu pensamento, porque com certeza ele pegou muito o aspecto da filosofia grega no sentido da maneira de analisar e coisas de lógica. Então, com certeza, isso influenciou da maneira como ele olhou na sua fé. Filipenses capítulo 3, versículo 5, ponto C, fala que ele era do tribo de Benjamim, circuncidado o 8º dia. Então, Filipenses 3:5 fala circuncidado o 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Então, aprendemos muito sobre Paulo através desse só um versículo, que Benjamim significa filho da destra, era uma tribo muito querido, muito importante. O nome Saulo veio do Saul, que também era da tribo de Benjamim. Então, o próprio nome bateu dos seus ancestrais. O fato que ele é circuncidado o 8º dia indica, mesmo sendo de Tarso, nascendo fora da terra, os pais foram obedientes à lei e circuncidaram ele desta maneira. Então, ele era hebreu de hebreus. Esse trecho também fala, que indica que mesmo nascendo fora da terra, ele foi criado provavelmente logo lá em Jerusalém. Então, a primeira língua dele não foi grego, como as pessoas normalmente que nasceram fora da terra, mas a primeira língua foi hebraico. Então, ele era uma pessoa que era hebreu de hebreus, em contraste do que eles chamaram helenistas, que pessoas que nasceram e foram criadas fora da terra e falaram grega como sua primeira língua. Ele era também cidadão de Roma, ponto C. O pai era romano e judeu, porque Atos 22, versículo 28, fala que estava conversando com o comandante. Fala versículo 27, vindo o comandante perguntou a Paulo, diz-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Isso indica que o fato que o pai dele era cidadão de Roma, ele teve o direito de herdar esse título de ser cidadão de Roma. Então isso também indica que ele era da classe alta, uma pessoa que eles não consideraram os pobres mais com esse tipo de título. Número 2, no página 2, o treinamento. E sabemos isso não porque as escrituras falam, mas era costume para todas as crianças dos judeus seguir esse caminho. Ponto A, ele começou a estudar a lei com 5 anos de idade. Eles começaram a ler, estudar e memorizar a lei, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia.
Ponto B fala que ele começou a estudar as tradições com 10 anos de idade. Você sabe que as tradições são o que os fariseus passaram, as coisas que eram tradições de como interpretar diferentes aspectos da lei. Foi para Jerusalém depois de 13 anos de idade. Mais ou menos quando a pessoa se torna 12, 13 anos de idade, eles completaram o treinamento e os alunos que destacaram foram enviados para Jerusalém. É por causa disso, Paulo poderia falar que eu sou hebreu de hebreus, porque ele foi realmente com esse mais treinamento lá em Jerusalém. Ponto D, ele foi treinado por Gamaliel. Em Atos 22, versículo 3, fala: eu sou judeu, nasci em Tarso e Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois de dia de hoje. Então, isso mostra que a razão que podia falar que ele é hebreu de hebreus mesmo nascendo fora da terra, porque Gamaliel é um dos principais mestres e ele foi enviado, provavelmente morou com sua irmã lá em Jerusalém para que ele pudesse estudar com esse homem que era considerado um dos mestres principais dos judeus na época. Durante esse treinamento, ele se tornou um fariseu. Esse movimento lego, né? Eles não eram, eu falo lego, é que eles não eram das partes de levitas, que eram as pessoas que serviram no templo. Esses eram mais saduceus, mas o fariseu era um movimento lego, religiosos, que foram treinados, mas realmente não fizeram parte daquele grupo que serviu no templo. Então, esse desenvolveu depois de zelo para zelar pela lei. O nome fariseu indica isso, é tipo feito de cercar a lei, de definir a lei. Então, o fariseu era um movimento para preservar a lei, porque quando os judeus voltaram do exílio, eles reconheceram que a razão que eles foram dispersos é porque eles desobedeceram a lei. Então, houve um movimento que tentou fazer e obrigar as pessoas a obedecer à lei. E mais ou menos, não era um grupo grande na época de Cristo, houve mais ou menos 5.000 fariseus em Israel. Ponto F fala que ele foi um membro do Sinédrio, e dá para entender lendo Atos 6:12 que ele fez parte desse grupo, porque aquele trecho falando de Estevão falou que sublevaram ao povo, aos anciões e aos escribas, e investindo o abataram, levando ao Sinédrio. Então esse era o conselho de 70 pessoas que cuidavam e governavam o povo. Em 7:58 fala: e lançaram fora da cidade e apedrejaram, mas testemunhos deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então isso indica que Saulo estava parte desse grupo que tomou a decisão de apedrejar. E versículo 1 de capítulo 8 fala: e Saulo consentia na sua morte. Parece que ele teve uma votação, ou pelo menos ele apoiou o Sinédrio. Então, o jovem não indica que ele era ou não era casado, porque a gente não sabe se Paulo foi casado, porque para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Muita gente acha que Paulo foi viúvo, e por isso ele se tratava como solteiro. Ele decidiu, depois da esposa morrer, de não recasar. Então a gente não sabe isso com certeza, mas esses versículos indicam que de alguma maneira ele estava associado com o Sinédrio. Se não era diretamente um membro do Sinédrio, ele certamente foi associado com o Sinédrio. E de fato ele falou que ele estava avançando muito mais do que seus contemporâneos, indicando que ele chegou a um nível muito alto. Ele era muito novo ainda para ser parte desse Sinédrio. Você lembra que ele estava mais ou menos a mesma idade de Jesus, então nessa época que Estevão foi apedrejado, ele estava, 34, 35 anos de idade.